Obrigado, querido. Pera aí, pessoal. Tô apanhando aqui o computador, mas sai. Eu, ele ganha. Um dos dois aqui vai. Cadê? Vamos ver se vai agora. Ô, mouse lento. Vai, meu filho. Só um tantinho. Vamos lá, vamos nós. Vamos nós, meu povo e minha pova. Bom dia, queridos. Ei, lasqueira, falta pouco para vocês se livrarem de mim, ficar livre de mim. Deus quiser, esse final de semana agora teve prova da ESA. 6 questõezinhas ridículas. Ridículas. Chegou a dar raiva. Fala, pô, você estuda para ninguém colocar umas questões toscas dessa. Final de semana sem ser isso, o próximo é da SpaceX. E mais um cadinho é o do 6. Inclusive, fazer um comentário. Cuidado aqui com as questões. Estava conversando com um aluno agora sobre a prova da ESA, que passou. 6 questões bobinhas. Mas cuidado, hein? Tadinho. Estava comentando comigo de um erro que cometeu, que é de distração, gente. Eu vou falar de novo aqui. No dia da tua prova, se tu errar uma questão porque não sabe, não lembra, tudo bem. Ah, Clécio, falou o nome de uma lei aqui que eu nunca vi, falou o nome do presidente que eu não lembro. Tudo bem, paciência, ninguém é enciclopédia vai saber de tudo. Agora, errar por distração, aí é sacanagem. Aquela questão que você sai da prova e comenta com os outros, fulano, você fez assim, né? Putz, grilo, era isso, cara, eu não li. O que que tinha na prova agora? Tinha uma pergunta boba, era de Juscelino Kubitschek ou Vargas, nem lembro. Que a pergunta falava uns itens e embaixo vinha exceto, ou seja, era para marcar o exceto, o que era errado. Aí na hora do cansaço passou batido, ninguém marcava o que estava certo. E não era o que estava certo, era para ser o que estava errado. Porque falava, não lembro a pergunta não, tipo assim, são características de Vargas, por exemplo. Exceto, era para marcar que não é característica. Quem disse que na hora a pessoa, mais de um falou que leu o exceto. Então, gente, cuidado. Ó, o Gilson estava lá aplicando a prova, né? Chegou a ver a prova então, Gilson? Você deve ter visto a prova, talvez. Viu as 6 questõezinhas de história toscas. Você deve ter visto essa do exceto lá que... Ô, gente, me dá uma dó quando eu vejo a pessoa, um candidato aqui, um aluno nosso, errando por distração. Sacanagem. Gente, vamos continuar sentando paulada aqui? Viu não, né? Depois dá uma olhada na prova. Não adianta se alguém falar assim, pô, Clécio, vou pegar na internet, eu venho com um amigo e fazer umas questões aqui. Para vocês, aquilo ali eu acho que não vale não, porque a questão estava muito boba mesmo, mas se quiser fazer só para levantar a autoestima, vai lá. Uma que estava boba e outro que tinha questões ali que não tá de vocês, que é de Brasil Colônia. Tá? Que não tá, por exemplo, tinha uma lá da invasão holandesa no Brasil, século XIX, século XVII, nem cai isso na prova de vocês. Querer? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Eu marquei aqui, gente, naquele esqueminha. Vou continuar colocando as questões para vocês. Ah, eu não avisei. Hoje nós vamos fazer overdose de história, tá bom? Nós vamos fazer aula dupla. Vocês vão ficar comigo até gorfar aqui de enjoada a minha cara. Então nós vamos fazer aula dupla. Não tenho o Rafael, tanto que eu tô mais cedo aqui. Vamos direto. E aí, semana que vem, é o contrário. O Rafael vem aqui e dá aula dupla para vocês, tá bom? E a gente vai fazendo assim que fica mais fácil. Então vamos começar. Vou pôr a questão, dou a lida, dou um tempo e vocês sentam o pau digitando a letra e aí eu faço o comentário. Se for preciso, vem aqui pro quadro, explica. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, escreve aqui para eu começar. Beleza?
Ah, o Felipe, beleza. O Rafael Negão já tinha falado, né? Que bom disso. Rafael hoje tá fazendo sei lá o quê. Então vamos nós, gente. Dá uma olhada pra tela aí do seu computador, celular, sei lá de onde você tá olhando. Essa questão já está marcada porque foi nela que nós paramos, obviamente. Então essa aí foi da semana passada. Então agora a próxima que é nova, vamos lá, que eu vou mudar para as outras. Em 1844, no Brasil foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados, que variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias, mineradores, etc. Ela ficou conhecida pelo nome do seu criador, que era então o ministro da Fazenda. Como é o nome dessa lei, meu povo? Comemorando a vitória. É, Gilson! Sou flamenguista também, Gilson. Não assisti o jogo não, mas sou. Gilson, eu sou o flamenguista mais fajuto que existe, cara. Não sei nem o nome dos jogadores do meu time. Vamos lá, gente. Essa aqui é uma daquelas questões que deixa o examinador prostituto da vida ou alegre. Por quê, Clécio? É pergunta de nome. Como eu já falei com vocês, graças a Deus, não é a maioria das questões, mas eventualmente aparece questão que é um ano, um nome de uma batalha, um local, aparece, que é praticamente decoreba, tá? Vocês colocaram o quê? B, exatamente, olha só. Aí, cara, ele fez o troço aqui, o examinador, pra tentar te induzir ao erro. Você reparou que a pergunta ele fez assim, ó, falou de uma lei, falou até a data, 1844, então no mínimo era pra tu saber que é Dom Pedro II, pelo menos isso. E aí ele fez uma malandragem que um monte de aluno rodou. Essa lei ficou conhecida pelo nome de seu criador, que era então o ministro da Fazenda. Então o que, que o aluno pensa? Putz grila, cara, como é que é o nome do ministro da Fazenda de Dom Pedro II, que aquele vagabundo do Clécio não falou o nome? Mas, gente, é o nome da lei. Boa parte das leis tem o nome do cara que criou. Então tem que saber o nome do ministro. É o próprio nome da lei. Então vamos lá. Rui Barbosa. Rui Barbosa é do encilhamento, lá no início da República Velha. E também não tem nenhuma lei com o nome dele, né? Mas vamos lá. Barão de Mauá, esse sim, Barão de Mauá é da época dele aqui, mas Barão de Mauá é industrial, tá? Assim como Barão de Tefé, Eusébio de Queiroz é aquela da proibição do comércio estrangeiro internacional de escravos, certinha a tarifa Alves Branco, tranquilamente. Essa é bobinha, então se você ler as que forem mais bobinha, tá? Pra gente gastar tempo com as outras. Vamos direto aqui. Boa noite, chegou agora Oliveira, vamos lá. Durante a Primeira República, o domínio dos coronéis no campo era quase absoluto. Contudo, mostrou-se insuficiente para impedir que muitos trabalhadores rurais seguissem líderes messiânicos, que acenavam com a promessa de uma sociedade justa e fraterna. Vale a pena destacar o seguinte líder religioso desse período. Essa é boa e eu duvido tu acertar essa aí. Não, duvido não, mas... Vamos lá, vamos ver o que vocês marcam aí. Larari, dá um tempinho. Chururu, chururu, chururu. Já foi, beleza. Já foi D. Não. Só esperar um tempinho. O pessoal vê. Já foi? Estão indo de quê? De D. No chute, ó, Felipe, no chute vai ser aqui. Seguinte, galera, vocês estão fazendo igual, como é que a gente chamava no campo do exército, cara? Eu acho que esse nome é encarneirar, né, que chama. Quando um vai, o resto, todo mundo vai seguindo atrás. Tá fazendo uma coisa. Opa, já veio um A aí. Beleza. É bom assim, que dá polêmica. Então vamos lá, B e A. Gente, quem se colocaram? Padre Cícero e Frei Caneca, D, né? Ah não, tem B também.
Padre Diogo Feijó. Beleza, deu 3. Então vamos lá. Gente, olha só. Você sabe que é República Velha. Tá escrito ali durante a Primeira República, período dos coronéis. Tá. Você sabe que é alguma coisa messiânica. Tá. Aí você fala, Clécio, mas todo mundo aqui é messiânica. Até o Raimundo Gomes. Tá? Deixa eu já colocar aqui, já que vocês falaram chute. Então vamos lá. Raimundo Gomes, o cara preta, é de uma revolta chamada Balaiada, que é do período regencial. Ah, Clécio, como é que eu vou saber disso? Mas é período regencial. Vamos primeiro as que ninguém falou. Padre João Ribeiro, Clécio, nem lembro, serei quem é esse cara aqui. É da Revolução Pernambucana de 1817. Aquela de Dom João. Tá. Agora vamos lá. Vamos ser sinceros, gente. Vocês marcaram essa porque Padre Cícero, Diogo Feijó e Frei Caneca são os mais conhecidos. Falei, pelo menos o nome desses 3 caras eu já ouvi falar em algum momento da aula de história. Então é um dos 3. Vou dar a dica, gente. Na hora, se você vai chutar, fala, Clécio, não sei não. Fala aqui, ó, vou meter bicuda num aqui qualquer. Faz isso mesmo. Lembra de algum nome? Porra, eu lembro do Clécio ter falado pelo menos alguma coisa. Já que a questão já tá perdida, faz isso. Só que aqui, vamos lá. Então ficou letra A, B e D. Então vamos lá. Líder de uma revolta messiânica, não é isso que ele fala aqui? Suficiente, pedimos aos trabalhadores que seguissem seus líderes messiânicos, que assinavam a promessa. Então eu vou tirar um. Diogo Feijó, não. Diogo Feijó, gente, já está escrito Padre Diogo Feijó, foi do período regencial, ele é um dos regentes da regência Una. Você lembra que no período regencial, vamos ver se vocês se lembram disso, período regencial começou com a regência trina, tinha até a trina provisória, que durou só 2 meses, depois veio a trina. Aí a trina durou um tempo, fez umas coisas, e no final vem a regência una, que só deu tempo de ter 2 caras. O primeiro foi o Padre Diogo Feijó, que era do Partido Liberal, e o último é o Araújo Lima, que era do Partido Conservador. Então o Diogo Feijó, além de ser período regencial, que está errado aqui de data, ele não foi nenhum líder de revolta, não. Pelo contrário, ele foi um governante do Brasil. Durante o período regencial, ele era um dos regentes. Tá, sobrou Padre Cícero, deixa eu pôr de novo, e Frei Caneca. Quem é? Então vou dar um aviso. Acertou, deixa eu ver, teve gente que acertou. Clécio, e o Frei Caneca, famoso Frei Caneca, de todos é o mais famoso. Deixa eu explicar. Frei Caneca, gente, ele ficou famoso na Confederação do Equador de Dom Pedro I. É o cara que morreu fuzilado. Ele lutou na Confederação do Equador, que é aquela de Pernambuco, 1824, que Pernambuco quis se separar, Dom Pedro I chegou, chamou o exército, desceu o pau em todo mundo. Ele era um dos líderes e deu confusão, inclusive, porque ele era padre, religioso. Dom Pedro mandou executar ele em praça pública. Isso foi até um dos fatores para gerar o descontentamento que Dom Pedro, ninguém gostava dele, né? Apesar do coração dele não, acho que já foi embora. Estava aqui em Brasília. O descontentamento. O Padre Cícero, para quem não lembra, é de uma das revoltas da República Velha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Exatamente, o Renan acho que leu minha mente, cara. Mas Renan, eu vou fazer outra aqui, vamos ver se alguém fala. Vou dar só alguns segundos. Padre Cícero é de que revolta? Fala aí, digita aí o nome da revolta que ele participou. Na República Velha. Que revolta foi essa? Aí eu vou falar, Renan, o que você escreveu aí, tá? Vou falar, deixa só o pessoal primeiro falar a revolta, para o que você escreveu tá certo, Renan. Só que eu vou explicar isso aí ainda. Alguém arrisca aí. Lembra que revolta foi Padre Cícero. Padre Cícero não é aquele do Ceará, o Padim Padre Cícero, que é endeusado lá no Ceará até hoje, tem uma estátua enorme, tudo mais. Isso aí, Ironia falou. Então eu começo a explicar aqui. Queridos, Padre Cícero é da revolta de Juazeiro, lá no Ceará, durante a República Velha, durante o governo de Hermes da Fonseca. Deixa eu explicar isso aqui. Clécio, Hermes da Fonseca, se não me falha a memória, naquela lista de presidente que vocês têm aí nos anexos que eu dei, mas aquela lista de presidente ficava alternando entre Minas e São Paulo, lembra disso? Café com leite, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. Pô, tem um cara ali que fugiu à regra, que era o Hermes da Fonseca, general Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul. Ele era uma das exceções que não estava na política do café com leite. E quando o Hermes da Fonseca, militar,
assumiu a presidência, aconteceu o que o Renan falou. Ele tentou pôr em prática uma coisa chamada política das salvações. O que é isso? Agora eu vou explicar, Renan. Política das salvações foi quando o Hermes da Fonseca tentou acabar com os acordos do café com leite e da política dos governadores. Vocês lembram que tanto o café com leite, que é a alternância entre São Paulo e Minas na presidência, como a política dos governadores, que é aquele acordo entre os governadores de estado e o candidato à presidência, lembra disso, né? Essas duas coisas começaram com o Campos Salles, tá? Esses dois acordos eram um acordo por baixo dos panos que rolava, que colocavam sempre determinadas pessoas no poder. Não era assim que funcionava? É. O Hermes da Fonseca, militar do Rio Grande do Sul, que não participou desse esquema, ou seja, ele é uma exceção que entrou, ele tentou acabar com isso, ele queria uma moralização na política. Falou, porra, tá de sacanagem que ninguém fica fazendo acordo por baixo dos panos para decidir o presidente. Eu vou acabar com isso. Aí ele falou, vai acabar essa história de acordo por baixo dos panos. Lá no Ceará, existia um padre chamado Padre Cícero, que era aliado dos coronéis não militar, coronéis fazendeiros, que estou me referindo, que era aliado dos fazendeiros, dos coronéis, que participavam do acordo café com leite. Aí o que o Hermes da Fonseca fez? Eu vou acabar com essa baixaria. Aí os coronéis do Ceará, que se viram prejudicados, falaram, eita porra, o Hermes da Fonseca vai acabar tudo. Foram pedir ajuda para o Padre Cícero, que era amigo deles. E o Padre Cícero, como tinha uma grande popularidade, interviu contra o Hermes da Fonseca. Uai, então peraí. Então o Padre Cícero, ainda que ingenuamente, ele queria a continuidade desse acordo da política do café com leite. Aí o Hermes da Fonseca, não satisfeito, mandou as tropas lá pro Ceará para descer o pau na revolta, que era liderada pelo Padre Cícero. Inclusive, teve a revolta, ele foi preso e tudo mais. Na época, o Padre Cícero foi excomungado da Igreja Católica. Falou, porra, tu tá se metendo em política, coisa que não tem nada a ver. Depois, anos depois, que a Igreja Católica canonizou o cara e tudo, e ele é quase Deus lá no Ceará. É isso mesmo. Então, Renan... Não, Antônio Conselheiro é de Canudos, Gilson. Ah, tá, agora que eu vi aqui, que eu tô lendo, quem puxou a Revolução de Canudos é Antônio Conselheiro. Não sei se o Selva estava perguntando isso. Política das salvações, então, Renan, tem a ver com isso? Tem, porque a política das salvações é uma tentativa de acabar com o café com leite e a revolta de Juazeiro com o Padre Cícero era para manter isso. Então, a política das salvações foi a época em que Hermes da Fonseca brigou com o Padre Cícero e com a galera. Aí foi a revolta de Juazeiro para manter essa política que acabou. O Hermes da Fonseca sentou o pau neles, mas todo mundo sabe que a política do café com leite continua. A política dos governadores continua. Ou seja, o Hermes da Fonseca não conseguiu o que ele queria. Então, Renan, a política das salvações, ela teve êxito? Não, não teve êxito. Porque continua os acordos. O próximo que vem é o Venceslau Braz. Continua os acordos do mesmo jeitinho. É isso mesmo. É isso, mas talvez vocês sabem, gente. Se empurrar um cadinho, vocês sabem. É o Padre Cícero, que é da República Velha, lá no Ceará. Aqui, gente, não, aqui nada, é isso mesmo. Líder religioso, Padre Cícero, tudo bonitinho. Vamos seguir. Eu tenho que pôr para vocês. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente, quando foram então escolhidos Deodoro da Fonseca e o Floriano como vice, mesmo sendo chapas diferentes. Encerrava-se assim o período conhecido como, preste atenção na pergunta, porque essa aí tem um peguinha safado. Se bem que nem é peguinha não, mas vamos lá. Vamos ver o que vocês vão marcar aqui. Encerrava-se então com a eleição de Deodoro e Floriano, encerrava que período? Deodoro foi eleito presidente, Floriano foi eleito vice-presidente, e com isso encerrou-se o quê? O bom é que sempre tem uns itens aí meio tosco, né, gente? Viajando na maionese. Pronto, começaram a falar, já respondo. Letra E. Ô, gente, encerrava-se o período do quê? Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui, só um instantinho. Dá uma olhada aqui, só um instantinho. Vocês lembram
Vocês lembram que a República começa em 1889 com a proclamação da República, não é? É. E vocês lembram que tudo que acontece de 1889 até 1930, isso aqui tudo é o que a gente chama de República Velha. Nossa, o pincel preto que eu tô vendo ali que tá fraco pra caramba. Pois bem, República Velha é tudo. Mas vocês lembram que a República Velha é dividida em duas partes. Tem a República da Espada, que vai até 1894, e a República das Oligarquias. Oleta desgraçado. O que acontece? Dentro da República da Espada, você lembra que só deu tempo de ter dois presidentes, o Deodoro e o Floriano, não é? Mas se tu olhar no seu caderno, vai estar escrito assim, na República da Espada, Deodoro e Floriano. Aparece Deodoro duas vezes. Por quê? Esse primeiro Deodoro é o que a gente chama de governo provisório, porque ele não foi eleito a nada. Ele virou presidente só porque era o comandante do exército que fez a proclamação da República. Então essa primeira parte é governo provisório. Aí ele é eleito indiretamente pelo Congresso. Aí começa o governo constitucional de Deodoro, que dura menos de um ano. E aí vem o governo de Floriano, que é o vice dele. A pergunta é, quando Deodoro e Floriano são eleitos? Eles são eleitos aqui, ó, no governo constitucional. Tá encerrando o quê? Tá encerrando essa primeira parte aqui. Como é o nome da primeira parte? Vai lá, o que vocês colocaram? Aí, ó, perfeito. Qual foi o peguinha que tentaram fazer? Com a letra A. Ninguém ficou tentado. Deixa eu ver se alguém marcou A aqui. Acho que ninguém. Porque era pro pessoal pensar assim, acabou a República da Espada. Não! República da Espada só acaba quando termina o governo de Floriano. Aí vem o primeiro civil, que é Prudente de Moraes. Política do café com leite tá de sacanagem. Só acaba com a entrada de Getúlio Vargas, lá na frente, em 1930. Acaba a Nova República. A Nova República é o governo Vargas. Aí que é mais pra frente ainda. E acaba o tenentismo. Essa letra D, pelo amor de Deus, se alguém pensou em marcar, questiona a sua existência no planeta. Porque tem nada a ver com o contexto aqui. Provavelmente era pro cara pensar assim, porra, ele falou dois militares, né? Um tal de Deodoro e Floriano. Tenente é militar. Então tem tudo a ver. Tudo a ver lá que o pata, gente. Tenentismo é lá em 1922, lá na frente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem nem contexto. Mas vamos continuar. Ó, vocês acertaram, vocês estão bem, gente. Estão caindo em peguinha, não. Isso que é bom. Para a próxima. A revolta comunista de 1935, conhecido como intentona comunista, eclodiu nas seguintes capitais. Aí, essa é sacanagem. Vou dar a dica. Ela estourou mesmo num lugar com Luiz Carlos Prestes e se espalhou por mais 2 outros lugares. Vocês lembram onde? Um lugar é onde estourou, onde estava o Luiz Carlos Prestes. E os outros 2 é onde a bichinha teve uma certa repercussão. De novo, pergunta de decoreba. Isso aí é um chute no saco. Não serve para nada essas questões. Mas vamos lá. Marca aí, eu explico para vocês. Tenta pensar assim. Pô, qual que era o lugar onde ela aconteceu com o Luiz Carlos Prestes? E aí vê se isso está aí no meio. Pelo menos diminuir as possibilidades. Beleza, já foi A. Mas essa aí é sacana mesmo. Já foi A e B, já deu 2 questões, bom que já dá polêmica. Assim que é bom. Até tomar água aqui, peraí. Eita, deu 3 questões agora. Vamos embora. Clécio, onde ocorreu? Então, primeira coisa, você tinha que pensar assim, a intentona comunista, aquela do Luiz Carlos Prestes, onde é que esse trem correu? Resposta que aí já anula 2 aí, tá? Correu, gente, na capital. E aí vem a pergunta, qual era a capital na época? Ué, na época a capital é Rio de Janeiro. Então rolou no Rio. Se rolou no Rio, então só pode ser A, B ou C. Certo? Que as outras não tem Rio. Aí agora, aí não tem jeito, gente. Onde rolou isso?
Tô admirado que eu imaginava, vocês acertaram aí, tá? Que iam falar a letra C e ninguém falou. Por quê? Ah, Clécio, o Luiz Carlos Prestes é lá do Sul. Então o troço deve ter rolado em Porto Alegre. E não é não, gente. Não é não, vocês acertaram, olha aí de onde é. Natal, Recife e Rio de Janeiro. Explica melhor isso aí, Clécio? Explico. Olha pra mim. A intentona comunista, vocês lembram, foi aquela tentativa de tomada, de dar um golpe em cima de Vargas, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, assessorado, auxiliado por uma espiã soviética chamada Olga Benário. Vocês lembram que a causa imediata foi que em 1935, Vargas mandou fechar o partido que o Luiz Carlos Prestes era presidente, uma tal de ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha tendência socialista. Show. Aí eles tentaram dar um golpe. Eles tentaram dar um golpe no Rio mesmo. Acontece que o golpe deu tudo errado. Todo mundo sabe que não deu certo nada. O Prestes foi preso, a Olga foi para a Alemanha e morreu no campo de concentração. Deu tudo errado. Mas qual era a intenção do Prestes? Ele imaginou que alguns tenentes, alguns militares, iam segui-lo, usando a memória lá da coluna Prestes, lá atrás, quando o Luiz Carlos Prestes foi um dos líderes, né? Ele imaginou que alguns militares. Então o que aconteceu é que surgiu pequenas insurreições militares, Natal e Recife. O problema é que as duas foram abafadas rapidinho, por isso que a gente quase não fala. Onde teve uma incidência um cadinho maior foi no Rio, onde estava o próprio Luiz Carlos Prestes. Então a intentona de fato, ó, foi 2021 que deu agora, mas foi na prova de vocês não. Rio de Janeiro, Recife, por incrível que pareça, e Natal tiveram duas tentativas de apoio a Luiz Carlos Prestes na intentona comunista e foram abafadas sem muita dificuldade. Tanto que essa intentona não deu resultado nenhum. Tá? Tomou, abafou, prendeu, acabou, teve repercussão no país. Nada disso. Bestinha puramente decoreba, questão safada, sem vergonha. Manda bala! Vamos lá, gente, eu tô acelerando para tempo de eu fazer outras aqui com vocês, tá? O máximo possível. Eita bagaça! A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, essa é boa. Envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, certo? Foi o conflito mais sangrento que ocorreu na América do Sul no século XIX. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar o quê? Vamos ver. Essa aqui vocês têm a obrigação de saber. Por que eu tenho a obrigação, Clécio? Porque eu falei que sobre Guerra do Paraguai e Segunda Guerra Mundial, vocês têm que saber tudo. Foram os dois eventos onde nós tivemos uma proeminência do exército brasileiro. E como vocês são militares e estão fazendo prova para a instituição militar, tem que estar sabendo de tudo. Aí vocês vão acertar. Sobre a Guerra do Paraguai. Deixa eu ver se já começou. Ainda não. Tchurururururu. Inclusive tem umas questões safadinhas aí. Vamos lá, já foi letra D. Essa aqui tá de sacanagem mesmo. Mas tem que pôr as questões de sacanagem mesmo para chegar no dia da prova. Vocês acertarem tudo. Deixa eu só mais um falar aí, que eu quero ver se vai dar polêmica ou não. Já foi letra D. Pode pôr, gente, sem medo. E essa aqui eu vou dar explicação. Foi a mais de hoje. Para mim é mais bem elaborada e mais difícil. Já foi C. Isso, é isso que eu queria. Dar polêmica. Já deu duas. D e C. Não, já deu duas, eu já vou começar a explicar. Então vamos lá, Clécio. Sobre a Guerra do Paraguai. A pergunta é, o que é correto falar? Então, vamos lá, C e D, né? Ixi, é bom que vocês ficaram só nessas duas. Vamos ficar na C e D, porque a certa é uma das duas mesmo. Então vamos lá, vamos falar que não foi. É correto afirmar que A.
O primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina de Corrientes em 1865. É verdade que foi em 65? O erro não é isso. O erro está no início do item. O primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina. Não! O primeiro avanço das forças paraguaias foi no Brasil. Invadiu o Mato Grosso. Primeiro invadiu o Mato Grosso. Depois, olha para mim, depois de ter invadido Mato Grosso, sequestrou até o navio, Marquês de Olinda, com o presidente da província do Mato Grosso, é que o Solano Lopes pediu a autorização de Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, para entrar na Argentina. Como ele não deu, aí Solano Lopes invadiu. Então a invasão da Argentina, quando ocorre, já havia ocorrido no Mato Grosso. Então não é a primeira. Tá, volta lá. Deixa eu falar o CD, né? B. É correto afirmar que as tropas paraguaias, após a vitória na Batalha de Riachuelo, seguiram sua ofensiva rumo ao Uruguai, com o objetivo, de recolocar Aguirre no poder. O erro já está no início da questão. As tropas paraguaias, após a vitória na Batalha de Riachuelo, quem venceu foi a gente. O Paraguai não venceu isso não. Seguiu sua ofensiva para o Uruguai sem ofensiva porra nenhuma. Nós que descemos porrete deles. Lembra comigo que eu comentei, coloquei aqui na aula, na Guerra do Paraguai eu coloquei uma questão feita por Corno. Lembra uma que era sequência das batalhas na Guerra do Paraguai? A pergunta era colocar em ordem cronológica, foi da prova de 2019. Era para colocar em ordem cronológica as batalhas, Tuiuti, lembra disso? E eu até fiz uma crítica aqui. Riachuelo, que é onde praticamente começa a guerra. E Avaí, que é onde encerra, de certa forma, a guerra, que eram os mais importantes, não estava lá. Então, deixa eu te dar um aviso. A única batalha que o Brasil perde é do Curupaiti. É a única que a gente perde, que inclusive até em 66 que ela ocorre. Até Curupaiti, em 66, quem comandava as tropas brasileiras era Luiz Osório. Aí o Brasil perdeu, baixou a moral da tropa, deu uma desgrama danada, aí Dom Pedro faz uma substituição no comando das tropas. É aí que entra o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Entra no lugar do Luiz Osório, dá uma levantada, dá um upgrade na tropa, dá uma levantada moral e aí sai descendo um porrete todo mundo. Então o Curupaiti é a única que a gente perde. Todas as batalhas com nome feio que vocês puderem imaginar, inclusive Riachuelo, nós ganhamos. As batalhas, nós ganhamos. Guerra é uma sequência de batalhas, né? Nós ganhamos essas batalhas. Beleza? Aí é que tá o bom do pessoal. O Gilson pergunta e ele mesmo já responde. Ô menino autossuficiente. Então vamos lá. Eu vou pular a C e a D. Não sei disso ainda, Gilson. Vou ouvir depois. Olha, Gilson. Tu serviu lá em Curupaiti. Ô menino. 17. É bom falar com vocês que tem gente do país inteiro. Se eu falar que vai lá em 7 povos das missões. Daqui a pouco eu vou falar, ih, professor, eu tive lá. Era a ponta, já entrando no Uruguai. É bom que já tem gente tudo que é canto aqui. Vamos lá. Queria ver se eu desse aula de história geral. Pula a C e a D. Letra E. Um dos efeitos da guerra foi o aumento da dívida externa brasileira. Tá certo. Isso tá certinho mesmo. Quando o Brasil passou a depender cada vez mais dos empréstimos obtidos com banqueiros, aí surubou a questão toda, não. Norte-americano não, gente. A gente ficou devendo dinheiro e aumentou nossa dívida externa com Inglaterra. Vocês lembram que na época, gente, quem era a mãezona do Brasil, quem bancava muita coisa aqui, é a Inglaterra, gente. Estados Unidos, ele vai ter uma certa, vamos chamar assim, proeminência na história. Na tua prova não cai história geral, mas só para vocês entenderem, Estados Unidos começam a ter uma proeminência no mundo após a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914 para frente. Então, ou seja, no início do século XX para frente, é que os Estados Unidos começam a despontar. Até então, Inglaterra era bambambam, era a dona da cocada preta. Então, quem bancava muita coisa pra gente era a Inglaterra. Então, o erro da questão tá toda certo, o item, que veio dar uma olhada aí. O item tá todo certo. O único erro é que ele meteu o norte-americano no final e que era para ser Inglaterra. Vamos lá, gente! C ou D? Bom, o Gilson já deu uma explicação mais ou menos, então vamos lá. Ih, caramba, fiz errado. Cadê o troço? Aqui, vai. Uai, Clécio, qual foi o problema da letra D? Vamos falar. Sob o comando de Caxias,
As forças aliadas venceram uma série de importantes batalhas chamadas Dezembradas ou Dezembrada, com a tomada de Assunção. Ponto! Acabou. Até aí tá tudo certo. Isso realmente aconteceu. Foi Caxias que liderou. Teve essa dezembrada que é o Brasil dando uma varrida e empurrando os paraguaios de volta ao Paraguai e a gente dominando a capital. Isso tudo tá certo e o Gilson já falou. Cadê? O erro é o final. Com a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. Qual foi a sacanagem que o cara fez? Ô Clécio, Solano Lopes morre. É nessa batalha aí mesmo? É, o nome tá certo. Inclusive caiu uma questão aqui, se eu não me engano, tenho quase certeza, que eu coloquei pra vocês aqui, nós fizemos nesse monte de questão, uma falando o nome da batalha que mata Solano Lopes. É essa de Cerro Corá, o nome tá certinho. Ué, então qual é o erro da questão? O Gilson respondeu fazendo uma pergunta. Duque de Caxias participou da morte de Solano Lopes? Não. Você lembra a sequência? Eu vou falar o ano, você não tinha que saber o ano, mas só a sequência. Aí começa a guerra, Luiz Osório comandando. Em 66, já no começo da guerra, Dom Pedro troca pelo Duque de Caxias. Aí ele continua. Quando chega em 69, rola essa dezembrada, a gente invade o Paraguai, toma a Assunção. Tudo com o Duque de Caxias. Aí o Duque de Caxias volta e fala, Dom Pedro, a missão cumprida, show de bola, expulsamos os paraguaios da terra brasileira, porque era uma guerra territorial, invadimos o Paraguai, dominamos a capital e o que sobrou do exército paraguaio se rendeu, foi um prazer lutar pelo senhor e tchau. Aí é onde Dom Pedro fala, ei, peraí, volta aqui, meu filho. Cadê Solano Lopes? Não, Solano Lopes se embrenhou aí na cordilheira, subiu nas montanhas e sumiu. Dom Pedro falou, negativo. A guerra só termina quando tiver a cabeça de Solano Lopes, que eu não sei se esse desgraçado vai voltar amanhã. É nesse momento, em 69, que Duque de Caxias sai da guerra. Versão oficial fala que ele saiu por motivos de saúde. O bicho estava ruim lá, deu uma barrigada, enfim. Saiu. Outra versão, que até tenta exaltar, fala que o Duque de Caxias saiu porque não concordava com o que o Dom Pedro queria. Ele queria que continuasse procurando o Solano Lopes, e nessa de procurar, ia devastar o Paraguai todo. Algumas versões até falam que o Solano Lopes não concordava com a forma como as tropas, como o próprio exército, estava se portando lá dentro do Paraguai. Aí ele sai, em 69, e Duque de Caxias, e o Dom Pedro coloca o genro dele, Conde de, marido da princesa Isabel, no comando. O finalzinho, que é o 1970, esse 69 e 70, que é para procurar Solano Lopes, é nessa que o Brasil faz uma carnificina no Paraguai, atrás de Solano Lopes, sob o comando de Conde de. Então, o erro dessa questão, olha aí para a tua tela. Sob o comando de Caxias, está no início e no final do item. Sob o comando de Caxias e morte de Solano Lopes. Solano Lopes não estava participando nessa parte da morte do Solano Lopes. O resto está certo. O nome da batalha está certo, o dezembrado está certo, o Cerro Corá está certo, mas o Duque de Caxias não estava participando, que é o que o Gilson perguntou, na morte de Solano Lopes. Então o certo é, dentre as causas da guerra, pode destacar a invasão brasileira ao Uruguai e deposição de Aguirre. Ué, Clécio, eu não entendi a certa. Vou explicar. Ô desgrama que tá grudando aqui, peraí. Olha pra mim. Você lembra quando começa a baixaria entre Brasil e Paraguai? Lembra não, Clécio? Lembra! A baixaria começa dentro do Uruguai. Esclareça a tua cabeça. Lembra que dentro do Uruguai estava tendo uma disputa entre colorados e blancos? Clécio, tem um lance desse mesmo. O Colorado era o partido político que o Brasil apoiava e o branco era o partido político que o Paraguai apoiava. O que aconteceu? Isso aí já no finalzinho, que antes disso já tinha rolado um estresse lá atrás com Rosas, lembra disso? Rosas e Flores da Argentina. Mas o que desencadeia a Guerra do Paraguai? Vamos lá. O que aconteceu? Quem ganhou a eleição dentro do Uruguai
Foi Aguirre do Partido Blanco. Blanco, acabou. O Blanco que o Paraguai estava querendo, ganhou. Morreu a questão. Acabou, né, Clécio? Não. Aí o que acontece? Aguirre do Partido Blanco ganhou. Jóia. Venâncio Flores vem pro Brasil, pede ajuda pro Dom Pedro. O Dom Pedro fala, querido, não posso fazer nada não. Teve eleição, tu perdeu. Azar do Valdemar, querido. Paciência. Só que aí rolou uma baixaria sobre o governo de Aguirre. O que aconteceu, gente? Lá no Rio Grande do Sul, os fazendeiros gaúchos estavam reclamando que os uruguaios estavam roubando gado deles. Você sabe que o Rio Grande do Sul é produtor de gado, né? O charque lá das farroupilhas. Então. Tava roubando gado. E, por outro lado, o Uruguai estava acusando os fazendeiros gaúchos de estar estendendo a fazenda deles para dentro do Uruguai. Resumo, ficou essa briga de comadre, estão roubando minhas vaquinhas, não, você que está mandando a terra para cá. Dom Pedro mandou duas vezes uma missão diplomática para resolver com Aguirre no Uruguai. As duas vezes Aguirre se recusou a receber. E aí Dom Pedro falou, vou fazer o quê, bicho? Os caras estão quase virando guerra aqui porque tá roubando gado. Aí é onde Dom Pedro manda as tropas no Uruguai, tira o Aguirre do poder, coloca Venâncio Flores, que é do Partido Colorado. Aí é aí que Solano Lopes do Paraguai fica puto da vida. E a sequência que vem é assim, ó. Para a Guerra do Paraguai, tá? Sequência. Então, primeira coisa, qual é o primeiro problema? Uruguai. O Brasil coloca o Partido Colorado no poder. Por causa disso, o Paraguai corta relações diplomáticas com o Brasil. Por causa disso, o Brasil proíbe a navegação do Paraguai no Rio Prata, que passava aqui em território brasileiro. Por causa disso, o Paraguai, sempre é Brasil, Paraguai, Brasil, Paraguai. O Paraguai invade o Brasil. Então, falando de trás para frente, qual foi a causa imediata? Causa imediata é singular, uma coisa só. Causa imediata para início da Guerra do Paraguai. O Paraguai invadiu o Brasil. Mas por que o Paraguai invadiu o Brasil? Aí você vai andando para trás. Porque o Brasil proibiu a navegação do Paraguai no Rio do Prata. Mas por que o Brasil proibiu a navegação? Porque o Paraguai cortou relações diplomáticas com a gente. Mas por que o Paraguai cortou relações diplomáticas com a gente? Porque a gente interferiu militarmente dentro do Uruguai a favor da gente e contra o Paraguai. Lê o que está na questão. Dentre as causas, está no plural, causas. É uma sequência. Dentre as causas da guerra, pode destacar a invasão brasileira ao Uruguai e a deposição de Aguirre. Aguirre era o cara do Partido Blanco, que era contrário ao Brasil e que era favorável ao Paraguai, do Solano Lopes. Por que começa a guerra? Porque Solano Lopes entendeu que o Brasil interferiu militarmente na política do Uruguai, prejudicando ele, Paraguai. Prejudicando o Paraguai. Aí vem uma sequência que desemboca na invasão. Inclusive, foi esse ano mesmo. Eu estava analisando um documento que a gente sempre brinca, né? Mas isso aqui é só brincadeira. E meu pai, o que apareceu um trem na tela de vocês? A gente sempre brinca que como é que deve ser ensinada a Guerra do Paraguai no Paraguai. Aqui no Brasil, a gente fala assim, qual foi a causa imediata da guerra? Você responderia na prova, o Paraguai invadiu a gente. Ponto. Lá no Paraguai, eu saí olhando, peguei na internet, saí dando uma fuçada. O que eles falam? Qual é a causa imediata da guerra? Eles não falam que é o Paraguai invadindo a gente. Causa imediata, sabe qual é? Esse item aqui. O Brasil invadiu para o Uruguai, e colocou ilegalmente um partido no poder que prejudicava o Paraguai. Então para eles no Paraguai a guerra começou quando o Brasil foi se meter lá dentro do Uruguai. Para eles nós somos o algoz, óbvio, nós somos bandidos.
né? E aí o Paraguai faz uma sequência, ou seja, tudo isso que acontece que minha mão está mostrando aqui, na visão do Paraguai é o seguinte, isso aqui é só resposta à primeira atitude do Brasil aqui. Mas isso aqui é só devaneio, a gente não vai ficar discutindo aqui quem está com a razão, não é essa a questão. Mato Grosso, Selva, invasão foi no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul não, Mato Grosso. Se eu não me engano, acho que nem tinha ainda Mato Grosso do Sul nessa época. É só Mato Grosso. Beleza, gente? Então, voltando, dá uma olhada aí pro item. Vocês estão enxergando, gente? Ou tá aparecendo um trem na sua tela aí? Que tá aparecendo para mim um troço aí que tá prejudicando. Então, o certo é, dentre as causas, plural, pode destacar a invasão brasileira no Uruguai. Gente, repito, Clécio, eu não ia lembrar desse troço lá atrás. A ideia é você sempre responder por eliminatório. Letra A tá errado porque não foi a primeira invasão na Argentina. Letra B tá errado porque Paraguai não venceu Riachuelo. Letra D tá errada porque Caxias não comandou a morte de Solano Lopes. Letra E tá errado porque a gente ficou devendo para a Inglaterra e não para os Estados Unidos. Sobrou a letra C. Você vai sempre por eliminatório. Beleza? Beleza. Acabou? Não! Acabou de começar. A gente vai agora para outra. Você fala, ai meu pai, o que eu fiz aqui? Tem mais? Claro que tem mais. Tem mais umas 10 mil questões. Bacana? Deixa eu só tomar uma água aqui. Beleza, gente? Entendido essa questão da Guerra do Paraguai? Dúvidas? Isso mesmo, Roni. Pode seguir? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí? Fala aí. Enquanto eu bebo água. Oh, garganta desgramada. Pode tocar, gente? Ninguém falou nada, então pode tocar. Eu vou seguir em frente. Vamos de novo. Agora são outras questões aqui que eu vou pôr para vocês. Começa com questão simples, que é para esquentar o seu cérebro dessa nova fase aqui. Depois a gente vai para complicado. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição Brasileira, que tinha como principais características o quê? Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Beleza. Cuiabá, gente. Ai, perdão, não mostrei a questão. Desculpa. Pronto, tá aí. Foi mal. Esqueci de mudar aqui. Vamos lá, gente. Constituição de 24. Quais são as características dessa? Aí é bobinho. Põe a letra pra gente começar. Isso aí é simples, que é um refresco para vir as próximas. Isso. Então já começou a falar? Vamos lá. Gente, acho que eu estou falando muito rápido é porque é meio bobinho. Se alguém tiver dúvida, fala aí, por favor. Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo, tá? Vocês falaram bem? Então vamos de baixo para cima. Voto extensivo às mulheres, já parou de ler. Tá? Poder moderador, tá certo. Mulher só vai... Gente, aqui a gente não tem tempo. Se fosse vocês aqui na sala que é bate-pronto, eu faria isso. Você tem que dizer qual item está certo e justificar os outros, assim, falar o erro de cada um. Então vamos lá. A letra E está errado porque não tem o voto extensivo às mulheres. Mulher, gente, só vai ganhar direito de voto com Getúlio Vargas, tá? A primeira vez legalizado é na Constituição de 1934. As mulheres começam a votar mesmo no governo de Vargas, década de 30. Em 31, ela já vota em Natal, Rio Grande do Norte. E depois na Constituição de 34, generaliza tudo. Letra D. Magistrados nomeados pelo imperador. Tá certo o nome disso, gente. Os magistrados, juízes nomeados pelo imperador, tá certinho. Por isso que não eram poderes harmônicos. O poder moderador sempre estava acima. Religião protestante, não. Religião oficial era católica, obviamente. Vamos lá. Voto censitário, letra C, tá certo. Liberdade administrativa às províncias, não. As províncias perdiam a liberdade. Para um segundo, olha para mim.
Vocês lembram que no período regencial tinham dado liberdade administrativa? Ato adicional de 1834 dava autonomia para as províncias terem assembleias provinciais, lembra? E depois tem Código de Processo Criminal, que faz com que cada assembleia pode ter autonomia judiciária. Pois bem, quando terminou o período regencial e começou o período segundo reinado, essas leis modificaram, lembra? Ato adicional virou lei interpretativa do ato, que voltou a centralizar. Código de Processo Criminal virou reforma do Código de Processo Criminal. Então, no governo de Dom Pedro II, a gente tem centralização novamente. Então, essa liberdade administrativa das províncias, no Dom Pedro II não tinha. E aqui, no caso, que é Dom Pedro I, pior ainda, que Dom Pedro I era mais centralizador ainda. Pula B. Letra A, religião católica está certo. E voto universal, não, né, gente? Universal quer dizer que todo mundo vota. O voto, na época, era censitário. Você tinha que comprovar uma renda. O certo é poder moderador e Senado vitalício para toda a sua vida. Isso, Gibbs. Gibbs falou aqui que analfabeto na FOG nunca votará. Nunca votará porque analfabeto só ganha direito de voto na Constituição de 88, que não está na sua FOG, porque a sua FOG termina no João Goulart. Então, falou analfabeto votando. Agora, Gilson, deixa eu só fazer um comentário aqui, só um instantinho. Falou analfabeto votando, tá errado, como você diz. Mas na verdade, só um detalhe, no Império aqui, ó, Dom Pedro I, período regencial, analfabeto podia votar, tá? Porque o critério aqui para votar é o censitário. Sou fazendeiro analfabeto, mas sou podre de rico, tu podia votar. Porque só em 1881 que vai ser criado o Código Eleitoral, o meu título de eleitor, proibindo analfabeto. Então, no início do Império, Gilson, analfabeto votava. Porém, tinha que ter dinheiro, que o voto é censitário. Aí, quando começa metade final de Dom Pedro II e a República todinha, aí você tira analfabeto. Tá? Aí não entra mais não. Vamos nós. Essa aqui também é bacaninha. Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares populares, criou-se pelos moderados o quê? Essa aqui tem uma dica que eu vou dar depois que vocês falarem a letra. Então, primeiro fala aí, depois... Beleza, Gilson? Eu falo aqui para vocês. Gente, quando vocês estão pensando aí, eu vou só encher minha garrafa. Pera aí! Tô saindo aqui para encher minha garrafa aqui de água. Já tô voltando. Ai, ai, ai. Tá bom. Voltando para a sala. Vamos nós, deixa eu ver se vocês já responderam. Já, vamos lá. Pô, mas todo mundo marcou letra A, não teve nenhuma diferente, não. Gente, é o seguinte, eu tava na esperança de alguém se confundir nessa. Pô, ninguém confundiu, gente. Vocês estão fazendo troço sem consulta, né, obviamente. Porque a minha esperança não. O meu medo era você falar assim, pô, Clécio, eu não lembro o ano não, cara. Agora vou ter que decorar o ano. Não, gente. Posso dar uma dica? Porque você fala assim, ó. Pô, a regência una também é no período regencial, o Código de Processo Criminal também é no período regencial. Pode ser isso. Até a ideia do clube da maioridade é no final do período regencial. O Conselho de Estado. O Conselho de Estado é feito no Dom Pedro I. Aí não. Mas tudo isso é no período regencial. Como é que eu vou saber o ano? A resposta não estava no ano, não. A resposta está escrito que está na frente, ó. Em resposta às agitações populares. Então, por exemplo, eu vou criar o clube da maioridade para conter agitação popular? Não, eu vou criar um Conselho de Estado, uma regência una, Código de Processo. Agitação militar e popular, eu contenho como? Eu contenho descendo o porrete. E qual desses entes aqui desce o porrete? Guarda Nacional. Exatamente, Gilson está falando. Falou de agitação, falou que é para conter a agitação. Quem contém a agitação, gente,
Exército, ou então a Guarda Nacional é alguém que tem a Força Armada, para descer o porrete. Então você contém agitação com uma lei aqui? Não, você contém, nessa época, pelo amor de Deus, você contém agitação e como? Descendo o sarrafo na galera. Desses itens, o único que desce sarrafo é a Guarda Nacional. Guarda Nacional que vai ficar existindo ao longo do segundo reinado todinho, só vai acabar na República Velha. Oficialmente mesmo, Guarda Nacional cabe em 1922, no ano do tenentismo, tá? Mas então vai ficar ainda o começo aí da República existindo isso. Conselho de Estado, Gilson, ocorreu no governo de Dom Pedro I. Conselho de Estado é como se fosse uma espécie... Olha aqui para mim. Conselho de Estado foi Dom Pedro I que criou no primeiro governo dele, no primeiro governo de monarquia nossa. Funciona como uma espécie de, como o nome fala, é como se fosse uma espécie de conselheiros, de Câmara dos Deputados, só que não era eleito. Que o Dom Pedro tinha pessoas importantes que serviam como auxiliares dele no governo. Então o Conselho de Estado é aqueles que podiam dar sugestões, participar do governo. Sempre que Dom Pedro ia tomar uma decisão, ele se reunia com essa galera, o Conselho de Estado, como se fosse os maiores cargos do Brasil para tomar as decisões. Foi criado no governo de Dom Pedro I, servia para auxiliá-lo apenas a tomar as decisões. Auxiliar, porque a decisão final sempre é dele através do poder moderador. Tá? Tinha uma função semelhante de hoje, que nem o presidente, eu vou me reunir com os comandantes das Forças Armadas, é isso. Tinham militares e grandes fazendeiros aqui na época, políticos, melhor dizendo, que eram fazendeiros, para tomar as decisões. Deixa eu ver se voltou. Voltou. A decretação da cobrança da tarifa Alves Branco levou o governo imperial a fazer o quê? Ou melhor, criar a tarifa Alves Branco. O que isso acabou acarretando? Isso aí também é tranquilinho. Bem, já começou a falar. Então vamos lá. Tarifa Alves Branco. Pô, Clécio, mas não dá um contexto, ele só dá o ano. Você sabe que é Dom Pedro II. Clécio, tarifa Alves Branco não é aquela lei que vocês fizeram agora há pouco, que aumenta os impostos sobre os produtos estrangeiros, ou seja, sobre os produtos importados? Ou seja, dificultando a entrada de produtos estrangeiros, favorecendo a indústria nacional. É uma medida protecionista, que para o Brasil foi boa. Então, contribuiu para o quê? Levou de baixo para cima. Incentivar as importações do produto. Não, incentivar não. Gerou falta de incentivo, porque eu dificultei a entrada de produtos estrangeiros. Então, o erro aí não é incentivar. Não sei nem se existe desincentivar, acho que não existe. É tirar o estímulo para a entrada de produtos estrangeiros. Decretar o fim do Tratado de Mito. Essa sim é a da maconha. Absolutamente nada a ver. E você em casa deve estar pensando, Clécio, eu não marquei a letra D porque eu nem sei que porra é essa aí. Então deixa eu falar uma coisinha. Tratado de Mito, gente, é um tratado feito em 1703 que não tá na tua prova. É Brasil Colônia. Vou falar um troço aqui que você já deve ter ouvido falar disso. É o famoso Tratado de Panos e Vinhos, feito entre Inglaterra e Portugal. Esse tratado foi que fez com que Portugal adquirisse uma dívida com a Inglaterra e a partir daí essa dívida foi transferida para a gente. Você pode entrar em detalhes? Não, porque não está na tua FOG. É Brasil Colônia. É lá atrás. Não tem nada a ver com isso. Volta. Cadê? C. Levou o governo imperial a proibir o tráfico de escravos. Não, aí o seguinte. Proibir, desestimular. Obrigado, Frank. Proibir, eu queria alguma coisa com incentivar. Proibir o tráfico de escravos. Não. Aí o aluno que é espírito de porco vai falar, Clécio, a letra C está certa. Por quê? Ela proibiu o tráfico. Porque, aí eu vou falar a sequência, gente. Está errada. Por quê? A lei tarifa Alves Branco, ela dificultou a entrada de produtos estrangeiros. E isso fez com que a Inglaterra ficasse zangada e no ano seguinte, 1845, criasse a lei Bill Aberdeen, que a Inglaterra podia prender ou afundar, lembra disso?
navios negreiros. Aí, 5 anos depois, 1850, por causa da Bioabed, é que a gente cria Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Então, Clécio, de certa forma, a tarifa alvos brancos contribuiu para o fim do tráfico de escravos. Negativo. O que contribuiu para o fim do tráfico de escravos foi a Bioabed inglesa. A tarifa aos brancos ela contribuiu para a Bioabed. E a Bioabed contribuiu para o fim do escravo. Então não vai dando saltos longos, não. Então a própria tarifa alvos brancos proibiu o tráfico. Proibiu coisa nenhuma. Eu criei uma tarifa dificultando a entrada de produto estrangeiro. E o escravo? O escravo não tem nada a ver. Continua rolando escravidão normal, do jeito que quiser. Ué. Gerou a falência do Banco do Brasil. Pelo contrário, como é que uma lei que vai favorecer o Brasil, que é uma lei protecionista, vai falir o nosso banco, meu pai? Foi ajudar o banco. O Mauá, inclusive, era o maior acionista, reergueu o banco. O que fez foi um aumento da tributação sobre as importações. Dificultou por mais. Beleza. Depois disso, a gente segue. Só um parênteses. Esse aumento das tributações, eles fizeram um incentivo ao mercado interno. Aí lá na frente a Inglaterra vai ficar chateada, Bioabed, depois vem o Eusébio de Queiroz, aí desgraça tudo. Beleza, o povo tá afiado. Entre as causas da Guerra da Tríplice Aliança, de novo, temos... eu vou encher o saco com a Guerra do Paraguai, porque é uma grande chance que cai na tua prova. Vai, causa da Guerra do Paraguai, gente. Por que começou essa guerra desgracenta? Principalmente pro Paraguai. Ai, ai, ai. Inclusive essa aí fizeram um peguinha sem vergonha. Mas vocês não vão cair. Óbvio que não. Gente, a ideia é fazer tanta questão e te encher o saco mesmo. Eu sei que às vezes fica até um pouco cansativo. Mas é para chegar lá, gente. Você está tão habituado que uma dessas questões, ou umas, vão estar iguais à da prova. A ideia é essa. Beleza, já começaram a responder, então vamos de baixo para cima. Causa, letra E. Apresamento do navio Marquês de Olinda que levava o presidente da província de São Paulo. Certinho, a sacanagem é que o navio tinha um presidente da província de Mato Grosso. Não de São Paulo. Ah, Clécio, como é que eu vou saber quem é que tá no navio? Tem um monte de gente no navio. Ué. Não, é só você pensar assim. O lugar que foi invadido foi Mato Grosso. Então quem tava no navio... vai estar o presidente de onde? Tocantins, meu Deus do céu. Vai estar o presidente de Mato Grosso, onde foi invadido. Desejo do presidente Solano Lopes é anexar o Uruguai. Não, para! Ô, Clécio, eu li num site, sabe de lá de onde, que Solano Lopes tinha pretensões expansionistas. Isso tá certo. Então, como ele tinha pretensões expansionistas, ele tinha no futuro um desejo de anexar o Uruguai. Sim, até acredito nisso. Que ele tinha um desejo, porque ele tinha o desejo de formar o grande Paraguai, que ele chamava. E nisso, estava sim anexar o Uruguai. Isso é verdade. Então, Clécio, a letra D está certa. Negativo. Leia a pergunta. A pergunta dizendo causas. Causa é alguma coisa que aconteceu. Você não pode usar como causa um sonho, um desejo, uma aspiração de Solano Lopes. Não, ele não fez. Ele falou que ia invadir o Paraguai por mim? Não. Ah, mas eu acho que ele acha é o caramba. Então não tem nenhuma parte onde ele tenta anexar o Uruguai. É verdade que ele tinha pretensões de que o partido branco no Uruguai assumisse o poder para contribuir economicamente com ele. Beleza. Mas tem algum momento da guerra em que ele declara que vai invadir o Uruguai, anexar o Uruguai? Não. C. Interesse da Inglaterra em dominar o mercado de exportação de erva mate. Essa aí, gente, dispensa comentário, né? Erva mate de quê, gente? É erva da maconha, só se for para marcar um troço desse. Vamos lá. B. Controle sobre as exportações de prata estanho vindos da Bolívia. Peraí, a guerra entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai é por causa da Bolívia. Tá, porra. Disputa pela livre navegação na bacia do Rio do Prata. É o rio que passa vários países. No caso do Paraguai, que não tem saída para o mar. Paraguai não fica no litoral. Então, o rio, para ele, era essencial. Então, se você tirar o rio,
Acabou. Por isso que, olha aqui para mim, por isso que na sequência, quando o Brasil proibiu a navegação no Rio do Prata, Paraguai falou, pô, agora só tem uma alternativa, vai começar a guerra. Porque o rio, para mim, Paraguai, é vital. Sem ele eu não faço nada. Lembra que na época, gente, a gente não tem rodovia, óbvio, estrada péssima, e ferrovia mínima. Então, fazer o comércio era essencialmente por rios. O bichinho que nem tem saída para o mar, coitado, se tirar o rio, ele não tem mais nada. Beleza, disputa para navegação do Rio Prata. Eu quero colocar as questões aqui para vocês titubearem. Essa aqui. Jânio Quadros, credo, que você deu um salto na história aí, exatamente, representou uma reviravolta no sistema político da época, sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão nacional. O apoio de um partido tradicional, porém, foi decisivo na obtenção de uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Trata-se de qual partido? Depois que vocês responderem, eu falo uma coisinha que vocês que estão calejados não vão cair. Vamos lá. Começou a colocar, beleza. Então vamos, começaram a falar. Gente, o outro não confessou, foi no chute. Vocês devem estar pensando assim, ó. É aquilo que eu até recomendei. Clécio, eu não sei esses partidos, não. Nem sei de onde é esse partido, quem é desse partido. O que é que eu vou fazer? Vou falar o DN, porque de todos esses é o que eu conheço. É o partido mais conhecido. Mas, gente, lembra que eu falei com vocês? Na dúvida, a questão tá perdida. Clécio, eu não sei. Eu vou jogar dadinho aqui e chutar uma. Vai no mais conhecido mesmo. Eu vou explicar para vocês, mas olha só. Olha aí, ó. Tá certo, é isso mesmo. Como diz o Gil, falam então da UDN que só pode ser isso. Sabe por quê? Qual era a ideia do cara aqui? Jânio Quadros, ele se candidatou com uma coligação de vários partidos, não tinha um partido só. Foi uma aliança de vários partidos. Dentre eles, a UDN o apoiou. Peraí, a UDN de Carlos Lacerda? A UDN que foi contra Vargas, inclusive rolou aquele episódio do atentado lá com o segurança de Vargas. A UDN que foi contra Juscelino Kubitschek, a UDN que apoiou o Jânio, mas depois que o Jânio começou a inventar de dar medalha para Che Guevara, a UDN abandonou ele. Essa mesmo, a UDN então, que foi contra todo mundo, né, Clécio? Que foi contra João Goulart, porque dizia que era comunista. É essa mesmo. Aí qual é a ideia? Olha para o quadro, para a questão. A intenção do examinador é para você pensar assim, putz, cara, qual era o partido de Jânio Quadros? Deixa eu ver se eu lembro qual era o partido. Não! A pergunta não é qual o partido de Jânio Quadros. Fala que Jânio Quadros foi eleito com um partido de pouca expressão. Porém, aí ele muda. Um partido tradicional, ou seja, um que já existia há muito tempo e era famoso, foi decisivo na obtenção. A pergunta é, qual é esse partido tradicional que ajudou o Jânio? Então ele não está perguntando qual é o partido do Jânio. Ele está perguntando qual o partido tradicional, qual o partido que já era famoso que ajudou o Jânio. É isso a pergunta. Então segue o final, brincando ou não, mas é o que o Gilson falou. O partido que eu lembro, Clécio, que era famoso, que você já tinha falado um tempão desde Vargas, é o UDN. E foi ele mesmo. Jânio Quadros ganhou essa eleição porque a UDN, que era um partido já famoso desde 45, quando ela foi criada, apoiou o Jânio Quadros. Aí quando a UDN mostrou o apoio, muita gente migrou para lá e o bichinho ganhou. Até Jânio começar a tomar as medidas esquisitas, aí o DN abandonou ele também. No final, o Lacerda não está mais apoiando o Jânio, não. Tá? Então, o raciocínio que vocês estão fazendo é esse mesmo. Na hora da prova, é isso que vocês têm que fazer, gente. Que bom. Vamos embora! A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais, que é o Brasil. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira
Foi o quê? Qual fator? Ai, 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 ai. Larari, larirará. Hoje é overdose de história. Ah, deixa eu apagar esse troço aqui enquanto isso. Diz aí, galera. Essa aula aqui tinha que ser igual um Meet, cara. Todo mundo, eu olhando vocês também, com aqueles monte de quadradinhos, vocês com a câmera ligada, para ver se vocês estão deitados na cama vendo pelo celular ou se estão direitinho aí em cima. Vamos lá, começou. B. B, né? Que apareceu? É B, 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 B. Lá, vai tudo encarneirando de novo. Então, vamos lá. Agora que eu entendi, Felipe, o que você escreveu ali. Gente, a pergunta é, dos fatores abaixo, vocês viram que a pergunta está na negativa, né? O único que não contribuiu para a integridade brasileira. Então vamos lá. Eu vou falar aqui todos e depois eu vou dar a dica que eu faria aqui o peguinha. Vocês falaram B, né? Então letra E. Manutenção do regime monárquico após a independência. É, Clécio, depois que Dom Pedro I levantou a espada e ficou a independência, a gente virou uma monarquia. Isso ajudou para que o Brasil não se fragmentasse na integridade? Ajudou. O fato da gente ter uma monarquia ajudou. Aí por que ajudou? Porque se fosse república, como a gente virou lá na frente, com Deodoro, república dava federalismo, que dava autonomia para os estados. Nessa época, se a gente desse autonomia dos estados, haveria grande possibilidade do Brasil se fragmentar, tá? Porque mesmo nessa época, sendo monarquia, tentaram sair do Brasil, né? Tentaram o estado se afastar, como Confederação do Equador, Revolução Praieira, período regencial tem uns 10 mil. Vamos lá, outro. Transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Foi a vinda da corte todinha com Dom João. Isso ajudou na integridade. Por que ajudou? Porque você lembra, eu falei disso. Dom João veio para cá fugindo do Napoleão. O rei da Espanha não veio. Como o rei não veio, ele ficou lá na Espanha, e Napoleão deu um jeito nele, as colônias espanholas ficaram relativamente livres, se tornaram independentes e todas fragmentadas. Se Dom João não viesse para cá, bem provavelmente o Brasil ficaria independente. A questão é, ficaria independente do tamanho que é? Dificilmente. Ficaria independente cada estado cuidando da sua vida. Então a vinda por Dom João aqui impediu que o Brasil se fragmentasse? Sim, certinho. Continua. Agora bem, C. Ação pacificadora de Caxias no combate às várias revoltas regenciais. Certinho! O pai de vocês, Duque de Caxias, contribuiu na Guerra dos Farrapos, contribuiu na balaiada. Inclusive, a ação dele contribuiu para a integridade? Claro! Não foi ele que fez o Rio Grande do Sul voltar na Guerra dos Farrapos? Não foi ele que trouxe o Maranhão de volta na balaiada? Ai, é verdade, que tinha um monte querendo sair e o bichinho trouxe tudo de volta. Então o Duque de Caxias contribuiu para a integridade. Onde era? Pula a letra B. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. Sim, isso aí não foi em 1815, quando o Congresso de Viena falou que Dom João tinha que voltar e ele queria ficar, porque ele tinha medo que se saísse o Brasil ia ficar independente. Aí ele vai e eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Contribuiu para a integridade? Sim, porque o rei continuou aqui. Posso dar uma dica? Pode. Era para você, não sei se vocês fizeram esse raciocínio que eu vou falar agora, mas era para vocês fazerem o seguinte, ó. Qual que não contribuiu para a nossa integridade? Então, qual que contribuiu para a fragmentação? A letra certa é a incorporação da província Esplatina e da Guiana Francesa, não é? A aluna vai falar, ué, Clécio, mas como que incorporação vai contribuir para a gente fragmentar? É o contrário, né? Se foi incorporado no governo Dom João, a gente pegou a Cisplatina para a gente da Espanha e pegou a Guiana Francesa para a gente da França. Ué, então foi até melhor, o Brasil até cresceu. Gente, a resposta simples é, hoje, Cisplatina e Guiana Francesas são nossas? Existe algum estado chamado Cisplatina ou Guiana Francesa? Não. Então tu já sabe, óbvio,
que em algum momento da história a Cisplatina e a Guiana Francesa vão sair do Brasil. Nós vamos perder essas terras. Se nós vamos perder, isso contribuiu foi para fragmentação e não integridade. Simples. Aí o Frank até escreveu aqui, ó. É só ver desses 5 itens qual pedaço de terra não é nosso hoje. Se não é nosso é porque vai perder. Você pode até falar, quando que a gente vai perder? Não sei. Mas sei que vamos, porque hoje não é. Tá bom? A Guiana Francesa a gente perde com Dom João mesmo, tá? Faz um acordo com a França e volta. E a Cisplatina a gente perde com Dom Pedro I, na Guerra da Cisplatina. Ai, menino. É isso, Frank. Aí, fez a análise certa. É só olhar. Clécio, hoje tem Guiana Francesa e tem Cisplatina? Não. Então nós perdemos isso em algum momento da história. Sim, então o Brasil fragmentou, ué. É simples assim. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves foi uma medida tomada por Dom João, com o objetivo de quê? Sacanagem que eu acho que eu falei essa resposta. Putz, grilo. Mas vai lá, tenta aí. Tinha esquecido, tinha essa questão e falei demais aqui. Mas vamos tentar mesmo. Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Começou, o que é? D de doido. Então vamos lá. Começou a falar, D. Todo mundo mete D. Vocês estão lendo a questão e respondendo mesmo, né? Porque um colocou não. Então vamos lá. Qual o objetivo de Dom João a transformar o Brasil em Reino Unido? Letra A. Aumentar o seu poder pessoal. Já está esquisito, mas vamos. Pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas. Égua. Então Dom João ficou sendo dono da América toda do Sul, né? Uai, a gente pegou as espanholas? Não, gente. O máximo que a gente pegou da Espanha foi a Cisplatina, só. E o segundo erro. A pergunta é objetivo. A gente virou Reino Unido para poder pegar as terras da Espanha? Não, se fosse o caso, pegava antes. Por exemplo, a província Cisplatina a gente pegou antes de ser Reino Unido. Nem precisou virar Reino Unido para pegar a terra dos outros. Faz o menor sentido. Letra D, né? B de bola. De unificar as coroas de Portugal e Espanha, que era denominada pelos portugueses de País de Algarves. Não, Algarve fica em Portugal, gente. E não teve essa união, não, de coroa Portugal e Espanha. União é o raio que o parta. Cada país que cuida do seu. A gente não fez união, não. Olha para mim, antes que alguém fale. O único momento que teve essa união de Portugal e Espanha foi em 1580 até 1640, num trem chamado União Ibérica, que não interessa para vocês, não vou falar aqui o que foi isso, porque é Brasil Colônia, não tá no seu edital. Então não adianta eu gastar tempo e meter minhoca na tua cabeça. Mas, Clécio, chegou a ter um momento que Portugal e Espanha se uniram como se fosse um país só? Teve lá no Brasil Colônia, tá? Por qual motivo? Resposta, não interessa. Tá? Então não vou confundir vocês com isso. Outro dia a gente conta essa história. C. De melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam nossas cidades litorâneas. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. A gente virou Reino Unido para ficar mais forte e poder se proteger dos outros. 2 erros. Primeiro, Clécio, a gente ficou Reino Unido para ficar mais forte. Mais forte em quê? Virar Reino Unido fez o quê? Fez brotar mais navio, a gente ganhou mais dinheiro. Isso ajuda na nossa defesa em quê? E segunda coisa, sei lá, Clécio, aí a gente ia ter apoio da Inglaterra. Que invasão francesa e inglesa é essa que está acontecendo, gente? Que eu não estou sabendo, nem sabia que tinha ocorrido isso. Invasão francesa e inglesa, nós tivemos várias. No Brasil, colônia. Lá atrás, no começo, nós tivemos. A França chegou a montar no Rio uma colônia chamada França Antártica, no Maranhão, França Equinocial. Nós tivemos saques de navios ingleses. Isso é no Brasil colônia, gente. É época de pau-brasil, cana-de-açúcar. Tem nada a ver com essa época aqui. Então nem vou entrar em detalhe, porque não está no seu edital.
Continua, pula a letra D. É de satisfazer a cobiça das elites brasileiras. Por quê? Que com essa medida tiveram acesso às minas de prata de Potosí na Bolívia. Oxe, então quando a gente virou Reino Unido, aí a gente pôde pegar a prata da Bolívia. Foi. Por qual motivo? O que isso tem a ver com o Inter? Nada, gente. Foi para obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa, dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Eu falei, seus danados, há pouco tempo atrás, que não era para eu ter falado, que eu não sabia dessa questão. É o que, gente? 1815, o mesmo ano que a gente virou Reino Unido. Eu contei isso aqui para vocês, é de história geral, mas vocês têm que saber porque interfere de gente. Os países que derrotaram Napoleão na Batalha de Waterloo fizeram uma reunião chamada Congresso de Viena, onde nessa reunião decidiram um monte de coisa, mas uma das coisas é: voltam os reis ao mesmo trono, porque nós vamos voltar ao absolutismo, vamos voltar ao antigo regime. Então cada rei tem que voltar para o trono. De acordo com o Congresso de Viena, era para Dom João, que estava aqui no Brasil, voltar para Portugal. É o que o Congresso de Viena falou. Só que Dom João não queria ir, pois ele tinha medo de, se sair, o Brasil ficar independente. Mas se ele ficasse no Brasil, ele ia desobedecer os países europeus do Congresso de Viena. Então ele ficou nessa sinuca de bico. Vou e de repente perco o Brasil, ou fico e desobedeço os países europeus. O bicho achou um jeitinho. Fica transformando o Brasil em Reino Unido. Assim o Brasil fica uma espécie de pedaço de Portugal. Aí ele pode ficar, não corre o risco do Brasil ficar independente e não desobedece os países europeus. Claro que desobedece, que ele não voltou, não. Porque ficando no Reino Unido, isso aqui é terra de Portugal normal. Ele pode administrar Portugal daqui. É como se fosse um estado português. Agradei os países, ainda fiquei aqui. Solução dada. Show de bola. Fez o famoso, isso, eu ia falar jeitinho brasileiro, mas o Frank falou melhor. Fez a famosa gambiarra. Isso. Brasil, inclusive, Frank, nós fizemos gambiarra em várias coisas, né? A gente sempre dá um jeitinho em tudo, né? Quando tem duas alternativas, a gente acha uma terceira, enfim. Merece ser estudado mesmo. A gente só não dominou o mundo porque a gente está ocupado fazendo meme. Senão já tinha dominado. Vamos nós! A política... não, isso aí eu vou passar direto. Vou ler aqui só de sacanagem. A política externa de Dom João, quando imperador do Brasil, determinou que se realizasse ações militares em territórios vizinhos. Esse território já foi porque já foi essa questão. Guiana Francesa e províncias Platina que ele invadiu. Tá? Então isso aí vamos pular que eu já falei. Vamos direto. O alvará de 1º de abril de 1808, isso aí é legal, revogou o alvará de 1785 de Dona Maria I. Você fala, estou entendendo porra nenhuma, calma. Que proibia a manufatura na colônia. O Brasil estava autorizado a desenvolver manufaturas. Contudo, havia dois fatores que se transformaram em um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram o quê? Nada além de uma ilusão. Ai. Ponto. Isso, todo mundo vai na mesma letra. Então vamos embora. Basicamente é o seguinte, gente, deixa eu explicar para vocês. O alvará de 1808 revogou, quer dizer, acabou um alvará antigo, de 1785, Dona Maria. Esse de 1785, Maria é a mãe do Dom João, é Dona Maria louca, pancada da cabeça. Ela tinha feito um alvará lá atrás, em 1785, que proibia o Brasil de ter manufaturas ou indústria. Aí o Dom João veio e falou, não, acabou isso aí, Brasil, tá liberado, pode ter indústria à vontade. Ah, legal. Se ele falou que a gente pode ter indústria à vontade, por que que... O Dom João, que eu tô falando. Por que que as nossas indústrias não se desenvolveram? Vocês falaram? Letra A, vamos de baixo para cima. Não desenvolveu por quê? Concorrência dos Estados Unidos e interesse dos produtores de café. Primeira coisa, gente.
Olha para mim. Eu falei para vocês que Estados Unidos vão começar a ter evidência a partir da Primeira Guerra, início do século XX. Eu estou em 1808, no início do 19. Então tira Estados Unidos daqui. Se fosse pelo menos falar concorrência da Inglaterra, bacana. Estados Unidos não tem nada a ver. E o segundo erro, interesse dos produtores de café. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dom João já era café, é? Menino, eu nem sabia disso. Que já era café o caramba, gente? O café nosso ele vai começar a ser cultivado mesmo na segunda metade do período regencial, mas ele estoura mesmo no segundo reinado. Olha aqui pra minha mão, só um instantinho. Se eu fosse, vou falar rápido porque isso não está na sua prova. Se eu fosse seguir os ciclos econômicos, ou seja, as principais atividades econômicas do Brasil, em ordem cronológica, seria pau-brasil, depois vem cana-de-açúcar, depois vem ouro ou mineração, aí depois vem um buraco que a gente chama de vazio econômico, que é o período ali de período joanino, Dom Pedro I, período regencial, a gente não tem um carro-chefe. Aí depois vem um café, com Dom Pedro II. Então nesse período Dom João, a gente está vivendo de resquícios de várias coisas, você não tem um carro-chefe, então não é o café ainda. Continua de concorrência holandesa e interesse dos cafetores. Errou duas vezes. Primeiro, o que o café está fazendo aí de novo? Se eu falei café, é Dom Pedro II. E segundo, concorrência holandesa. Concorrência de quê, meu pai amado? Isso aqui, gente, para vocês nem ia servir. Era para tentar pegar os alunos do Minhocos, porque lá no Brasil colônia, lá atrás, o nosso açúcar entrou em crise por causa dos holandeses. Ai, Clécio, explica melhor isso. Não, porque não tá no teu edital. Isso é da colônia, lá atrás. É só para confundir. Não tem nada a ver com isso aqui. Continua. Interesse dos mineradores e dos produtores de açúcar. Senhor Jesus, esse aqui foi maconha com força. Peraí. Açúcar. Tu andou lá para trás de novo? Oxe, produtor de açúcar, o que foi? Senhor de engenho, que não queria isso? E minerador. Tu andou para trás também do período do século XVIII? O que ouro e açúcar estão fazendo aqui em Dom João? Não sei. E a B, interesse dos cafetores e pecuários. Gente, olha como é que o cara que fez essa questão aqui estava sem criatividade. Ele meteu café na letra B, na letra D e na letra E. Só em ver a palavra café, tu já tirou o item. Sem precisar ler muita coisa. Ô, bicho sem graça. Podia fazer pelo menos um cadinho mais difícil. Então, Clécio, por que ele autorizando ter indústria, a gente não teve indústria, se o bichinho autorizou? Devido à escravidão e concorrência inglesa. Traduza, Clécio. O cara autorizou, mas a gente continuava usando predominantemente a mão de obra negra escrava. E você sabe que escravidão não combina com indústria. Indústria é mão de obra assalariada. E o outro motivo que não deu certo, porque ele falou assim, galera, pode ter indústria no Brasil, oba, mas continuou incentivando os produtos ingleses a entrar. Como é que a gente vai concorrer com o país que fez a Revolução Industrial? Não vai. Então, gente, além da Inglaterra e da escravidão, bagunçou tudo e a gente não conseguia fazer nada. Ei, lasqueira. Vamos nós! Se tiver dúvida, vocês falam aí, gente. Uau! Ih, perdi. Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou uma série de medidas econômicas que foi conhecido como conciliamento. Já fizemos isso. Então, essa é rápida. Essa política econômica estatal estava baseada em duas ações. Acho até que a gente respondeu essa questão. Será? Tão parecida. Isso, vou rápido porque essa aqui é bobinha. O que foi o encilhamento? Baixo para cima. Programa de privatização parou de ler. Privatização quem vai fazer é Fernando Henrique Cardoso, agora com o neoliberalismo. E criação do imposto único. Essa aqui é legal. Quem foi que fez isso? Ninguém! A gente nunca teve no Brasil, gente, o sistema de imposto único. Antes que momento da nossa história, você pagava um imposto só para tudo. Esquece. Especulação financeira e criação de preço fantasma. É o contrário. A letra D está certa como consequência. Já havia falado, né? Então estou indo rápido aqui. Incentivo à imigração, financiamento de casa própria. Imigração é política de subvenção lá de Dom Pedro II. Financiamento de casa própria é minha casa, minha vida do Lula. O que o cara tá fazendo nessa letra C? Ele tá fazendo uma salada aqui, pegando coisas de outros governos, meu pai amado. E a letra A, Senhor Jesus na causa.
Abolição da escravatura e abertura dos portos. Essa eu me recuso a fazer comentário, porque é uma ofensa a vocês. Então o certo é emissão de papel moeda e expansão de crédito, tá bom? Tá, antes de ir para outra, eu vou ter que falar aquela para ninguém falar. Gente, abolição da escravidão, pelo amor de Deus, Dom Pedro II, 1888. A abertura dos portos é pior ainda, é 1808, Dom João. Eu tô já na República aqui. Como é que alguém põe uma questão tão ridícula dessa? Mas vamos lá. Em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram e estabeleceram o Convênio de Taubaté. O que dizia esse convênio? Gente, eu tô indo rápido porque são questões toscas. Quando é tosca, eu vou rápido, tá? Não vou ficar gastando tempo aqui. Perdeu o tempo de vocês, não. A gente para explicar aquilo que tem. Faz pelo menos o seu cérebro funcionar, né? Larari, larará, lará. Convênio de Taubaté, feito em 1906 no governo de Afonso Pena. Diga-se de passagem, a contragosto que o Afonso Pena não queria, mas como o bichinho era pau mandado dos cafeicultores, teve que fazer. D, né? Então vamos lá. O Convênio de Taubaté estabeleceu, letra A, pode ser considerado o marco inicial da política dos governadores. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Olha a letra A e a letra E. Caracteriza a fundação da política do café com leite. As duas têm a mesma resposta. Elas começam, olha para cá, deixa eu falar para vocês. Gente, vocês sabem que a República Velha, ela começa com Deodoro e Floriano, que é a República da Espada, não é? Aí depois vem os governos civis, chamada República das Oligarquias. Os civis, cuidado com isso. O primeiro presidente civil é o Prudente de Moraes, que é onde tem a Guerra de Canudos, e ainda no século XIX. Mas a política dos governadores, que é aquela troca de favores entre o governador e o candidato a presidente. E a política do café com leite, que é a alternância na presidência entre São Paulo e Minas, elas só começam com o segundo presidente civil, Campos Salles, tá? Que tinha uma questão falando isso. Então, se pedir o início da política dos governadores e do café com leite, é o segundo civil, Campos Salles, tá bom? Então, vamos lá. A letra A tá errada e a letra E pelo mesmo motivo. Tem nada, o Convênio de Taubaté é café. Tem nada a ver com isso. Letra B. Defendeu medidas para incrementar a imigração. Não tem nada a ver com imigração. É café. C. Resultou na política de ampliação da produção cafeeira. Uai, Clécio, agora tá com café, tá certo. Isso, o único problema da letra C é exatamente o contrário. Você lembra que um dos motivos de acontecer o Convênio de Taubaté foi a superprodução de café. A gente tinha café demais. Um dos itens estabelecidos no Convênio de Taubaté é que o governo ia restringir a produção de café. Ou seja, na verdade não é ampliação, resultou na política de redução. Eu tô com café demais, meu pai. Agora, Clécio, fala aí o que foi. Estabeleceu a primeira política de valorização do café, mas explica o que foi o convênio. Foi aquele lance onde o governo comprava o café excedente, o governo brasileiro comprando café excedente dos fazendeiros brasileiros, e boa parte dele queimou. Pra quê, Clécio, essa ideia de jirico? Uai, é para tirar essa quantidade grande de café do mercado. Tirando essa quantidade, eu vou fazer o preço do café voltar a subir. Isso é uma política de valorização do preço do café. Meu pai, que pausa! Olha pra mim. Tô até sentado aqui, ó. Getúlio Vargas vai fazer a mesma coisa no início da década de 30. Só não chama Convênio de Taubaté. Mas Getúlio tem esse lance também, Clécio, de comprar café e queimar? Tem. Só que outros motivos. O Getúlio, você lembra, porque quando ele entra em 30, tinha acabado de rolar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é em 29, a crise de 29, né? Quando estourou a Bolsa de Nova York, você lembra que os Estados Unidos era o nosso principal consumidor de café. E café nunca foi produto de primeira necessidade, a não ser para os viciados aí em café. Então o que os Estados Unidos fizeram? Pararam, ou pelo menos reduziram bastante a compra do café. Aí a gente ficou com aquele monte de café sem ter o que fazer, aonde Vargas tacou fogo. A diferença do Convênio de Taubaté para a medida de Vargas. No Convênio de Taubaté aqui na República Velha, a gente queima o café,
para valorizar e continua usando o café como base da economia. Tudo voltou ao normal. Vargas, a gente queima o café para valorizar o produto e passa a investir maciçamente em indústrias de base. Essa é a diferença. Certinho. O povo que sabe tudo, rapaz, tá matando a pau. No dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e marchar pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio ficou conhecido como os 18 do Forte. Que deu o quê? 18. Falou de Forte, Copacabana e Tenente, pronto, já sabe o que é. Essa aqui é bobinha também. Isso, acho que para semana que vem eu vou trazer umas para arrancar o couro, gente. Hoje vocês tiveram aula aqui para levantar a autoestima de vocês. Semana que vem eu desço o sarrafo todo mundo. Vocês colocaram o quê? Letra E, né? Conhecido como 18 Ford, letra A. Provocou imediatamente a queda do último presidente da República, Café com Leite. 2 erros na letra A. Primeiro, o 18 do Forte Copacabana não provocou a queda de presidente nenhum. Se eu tivesse provocado, você ia falar, então deu certo. Que deu certo? O quê? Acabou as tropas legalistas distribuindo azeitona na galera, matando todo mundo lá, os que saíram andando. E segundo, o problema dos 18 do Forte era tentar impedir a posse de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes nem é o último. O último presidente é o Washington Luiz. Então isso aqui ocorreu, já está errado 2 vezes. Letra C. Provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Aí, Clécio, tá certo. Ó. É o Arthur Bernardes que você falou. Acabei de falar que não tirou presidente nenhum do poder. Provocou a renúncia? Quem provocou a renúncia? O quê? O cara assumiu do mesmo jeito. Tentou, não deu em nada. C. Levou o governo federal a transferir a Escola de Formação de Oficiais do Rio de Janeiro, Escola de Oficiais do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Essa aí eu tenho que fazer um comentário. Gente, é o seguinte. Olha para mim aqui pequenininho. Aconteceu o seguinte. Isto que está na letra C aconteceu. É verdade. Eita, a letra C é certa. Não, não é a certa não. Calma. Isso aconteceu na revolta da vacina. Revolta da vacina em 1904, vocês lembram aquela no Rio de Janeiro, lembra? Que começaram a modernizar o Rio, tiraram os pobres, surto de varíola, vacinou, o povo surtou e ficou doidão. Naquela revolta de vacina, realmente os oficiais que estavam na Escola de Formação dos Oficiais no Rio, eles tomaram as causas da população, eles achavam que a população estava certa. E eles estavam querendo aderir à causa. Aí o que o exército sabiamente fez? Pô, vai dar merda isso aqui. Pega essa escola que estão esses moleques aí formando, tira do Rio e manda para um lugar longe pra caramba para não ser influenciado por isso. Ela mandou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí rolou a revolta da vacina, bateu em todo mundo, blá, blá, blá. Depois que acabou, aí trouxe a escola de volta. Então esse lance de tirar a Escola de Oficiais do Rio e mandar para Porto Alegre, rolou, mas foi em 1904 para a revolta da vacina. Tem nada a ver com tenentismo. Tá bom? Tá. E o D. Deu início ao período ditatorial e interrompido apenas com a Revolução de 30. Gente, isso aqui era para pegar, só que isso aqui é prova para militar, não dá, né? Era para pegar aquele povo desinformado que fala, até hoje, principalmente adolescente, tem essa teoria. Se é militar é porque é ditadura, né? Tá doido? Claro que não, gente. Clécio, você tá falando de oficial lá em cima, então só pode ser um período ditatorial. Tá maluco, né, gente? O único período na sua prova que vai aparecer a palavra ditadura é no Estado Novo de Vargas. Só apareceu a palavra ditadura em outro contexto, o item já está errado. Tá bom? Então, vamos lá, o certo originou o movimento do tenentismo. Que também não deu certo, que depois vai desembocar na coluna Prestes. Isso, Clécio, exatamente isso. Vamos seguindo, dá tempo, vamos mais. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Aqui é a decoreba de local. Manda ver. Eu falei a resposta agora, ficou sem graça. Tá vendo como é que uma questão acaba respondendo a outra, gente? Isso, beleza, então vamos lá.
Revolta da Armada no governo de Floriano Peixoto. Isso, mas não interessa o governo, Clécio, ele está perguntando só local. Sim, Revolta da Armada é Rio de Janeiro. Quando a Marinha se revoltou contra o Floriano, porque queria que tivesse uma nova eleição, tá, e tomou na carrapeta. Não é Rio Grande do Sul. Contestado. Contestado é bom, Clécio. É contestado é no sul, é na fronteira de Santa Catarina com Paraná. Tá. Canudos. Canudos é Bahia, meu rei. Não é Minas. E aqui vem um peguinha. Gente, olha pra mim. Eu tô acostumado a fazer prova no colégio que eu tô, mas é prova de bolsa. Então é prova para um público. Quando a gente faz prova que é para o público externo, no caso de vocês aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando o candidato erra, se ele quiser entrar com recurso, ele vai pegar qualquer vírgula que tiver errado. Deixa eu falar uma coisinha aqui, rapidinho para vocês. Não sei se vocês ficaram sabendo. Esse final de semana teve a prova da ESA. Tiveram 2 questões de português anuladas. Sabe por quê? A questão estava mal feita, tinha 2 gabaritos. Não! É porque usou uma tirinha. E na tirinha falavam palavra de baixo calão. Falavam palavrão. E não pode ter um concurso. Aí anularam. Ou seja, pô, Clécio, mas a questão estava clara, era até relativamente fácil, dava para responder. De querido, prova de concurso, se tiver uma vírgula errado, é passivo de anulação, tá? Ah, eu escrevi, sei lá, 1888, Lei Áurea. Só que eu coloquei Áurea com H, por exemplo. Mas não mudou em nada a questão, todo mundo sabe que é Lei Áurea. Mas tá escrito errado? Tá, tu pode anular a questão. É isso. Por que eu tô falando isso? Dá uma olhada para a tua tela aí. Felipe, mudou a escola de oficiais para o sul que você está falando? Mudou, foi na revolta da vacina. Tá? E lá antes estava falando de tenentismo, outra coisa. Beleza? Foi para o sul, mas depois voltou para o Rio. Olha para a tela aqui, qual é o problema? Tá vendo escrito Revolução Federalista? Tô, Clécio. Tá falando Paraná. Tá. O item tá errado, porque olha aí, ó, o certo é a revolta da vacina no Rio de Janeiro, como vocês falaram. Ah, agora que eu entendi, Felipe, que você falou. Foi na revolta da vacina que mudou oficiais. Isso. Mas sabe qual é o problema? Dá uma olhada na letra B. Qual é o erro da letra B? Uai, Clécio, porque a Revolução Federalista não foi no Paraná. Então posso falar uma coisinha? Se você depois for na internet e fuçar sobre a Revolução Federalista, você vai achar que a Revolução Federalista ela foi no Rio Grande do Sul. Então, Clécio, já está errado. Calma! Se você for ler tudo, dependendo do site que você olhar, vai falar que ela foi no Rio Grande do Sul, mas ela se estendeu até Santa Catarina. Então, Clécio, está falando Paraná, calma! Ela chegou a se estender até o Paraná. Foi até Curitiba, viu? Peraí, a gente tem um pedacinho da Revolução Federalista lá no Paraná? Tem sim. Essa questão aqui, se você tivesse errado e quisesse ser enjoado, você podia tentar entrar com recurso. Mas por que está errado? Porque a Revolução Federalista, o núcleo dela, o centro dela, o início dela, a maior parte dela, foi no Rio Grande do Sul. No máximo você poderia falar Santa Catarina, porque o encerramento dela foi em Santa Catarina, na ilha de Desterro, que acabou virando Florianópolis. Paraná teve um negócio muito pequenininho, mas a ideia é, chegou nem ter sido meia dúzia de soldados, um cadinho só, ido para o Paraná? Foi. Não é o principal da revolta, mas foi. Então isso aí, gente, é um troço que... exatamente. Estou vendo aqui o que vocês estão falando aqui. Só que, no caso de vocês iam entrar com recurso, o cara ia mandar você aí a merda e ia continuar do mesmo jeito. Mas, se for enjoado, vocês lembram que a prova de vocês, eu já estava dando curso aqui, vocês não estavam aqui ainda, de 2019 foram 10 itens, dos quais 3 foram anulados. E, na verdade, era para ser anulado 5. É que os outros 2 a galera não entrou com recurso. Mas quando eu dei aula aqui, eu mostrei para vocês que estava errado. Então, só para ficar ligado com isso aí. Mas vamos seguir. Isso aqui é dar uma de advogado do diabo, né? Vamos seguir. Essa é boa. Com a promulgação da Constituição de 39, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional, era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição, exceto... Fala aí, gente, que eu vou dar um pulo aqui rapidinho, peraí.
Voltei. O que vocês colocaram aí? 14. Mas já pairou uma dúvida, isso. Então vamos lá. De novo perguntando a negativa. O que ele está falando? Segunda Constituição, são elementos da Constituição 34, menos uma coisa. Então vamos lá. Voto secreto. Vocês colocaram o quê? Né? Tá na Constituição 34, tá certo. Voto feminino. Tá, menino, na Constituição 34, acredita? Justiça eleitoral ou tribunais eleitorais, como você queira falar. Tá, o 2 tá na Constituição. Jornada de trabalho não superior a 8 horas. Traduzindo, jornada máxima diária de 8 horas. São as leis trabalhistas. Tá. Aí agora vem a sacanagem. A resposta tá certa, vocês acertaram. Mas, deixa eu explicar. Se tivesse escrito só eleições diretas para presidente, aí a questão tinha que ser anulada. Porque eleições diretas para presidente tá na Constituição. Isso está escrito na Constituição de 34, eleições diretas para presidente. Então onde é que está o erro? Está escrito eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Ué, Clécio, não entendi. Olha só, gente. Em 34 é promulgada uma Constituição e nela está escrito eleição direta para presidente. Porém, como é a primeira vez que está tendo eleição depois que Vargas entrou, em 34 mesmo é feita uma eleição indireta. Uai, a Constituição está falando que é direta, mas a eleição foi indireta? Foi. E quem foi eleito foi o próprio Getúlio Vargas, pelo um colégio eleitoral, pelo Congresso. Então, o erro é que ele está falando para o próximo. O próximo presidente é o próprio Vargas. E Vargas, em 34, é eleito indiretamente. Vamos ver se vocês lembram comigo. Igual o Deodoro da Fonseca, lá no começo da República. A Constituição de 1891, aquela lá do Deodoro, no comecinho, ela falava eleição direta. Tá na Constituição isso. Porém, como é a primeira vez na vida que estavam votando presidente, a eleição foi indireta. Deodoro foi eleito indiretamente pelo Congresso. É a mesma coisa. Então, o erro aqui, volta lá, é a palavra próximo presidente. Se tivesse escrito só eleições diretas para escolha do presidente, estaria certinho o item. Mas como fala próximo, o Vargas foi eleito indiretamente. Inclusive, gente, a única vez na vida que Vargas, mesmo sendo o pai dos pobres, amado, idolatrado, a única vez na vida que Vargas é eleito pelo povo é no segundo governo dele, tá? Quando ele entra em 51, a eleição final de 50, depois de Dutra, né? E ele entra em 51. É a única vez na vida que Vargas é eleito diretamente. Ele só é eleito uma vez diretamente. Só. Mas o cara ficou 15 anos. Pois é. Sem eleição do povo. Muito bom, gente. Dá tempo de fazer mais uma? Dá? Só mais uma aqui. Que eu já estou gargando, já está indo embora também pro saco, mas vamos embora. Essa aqui. Para controlar gastos e investimentos, priorizando saúde, alimentação, transporte e energia, foi criado o Plano Saúde, que tem esse nome por ser a sigla composta pelas letras iniciais das prioridades. É correto afirmar que o Plano Saúde foi no governo de quem? Essa aqui é aquela típica questão decoreba. Frank. É bom, assim é bom. É bom fazer prova com distração mesmo. Se tu conseguir entender aqui no dia da prova que vier, moleza. Vamos lá, o que vocês colocaram? Dutra. Gente, essa aí, infelizmente, não tem muito o que falar não, gente. Plano Saúde, é no governo de quem? Ele não dá ano, ele não fala alguma característica, não fala nada. Eu só falo, Plano Saúde foi de quem? Então vamos lá. Jânio Quadros nem deu tempo de fazer plano, coitado. O bichinho ficou uns 7 meses e foi embora. João Goulart, ele tem só as reformas de base dele, ou o plano trienal de João Goulart. Getúlio Vargas, mesma coisa, o incentivo dele era a indústria de base, mas ele não cria um plano específico. Juscelino Kubitschek é aquele política desenvolvimentista, de tentar conciliar o capital externo com o interno,
dando prioridade para as indústrias de bens de consumo. O certinho é o glorioso Dutra, que é feito o plano SALT, que inclusive saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o plano tem uma aplicação mínima. O Dutra, ele fez o plano, mas fala, nossa, então o Brasil nesses setores despontou. Não despontou porra nenhuma. Fez nada, o plano quase que ficou só no papel. Tá certo que fez uma hidrelétrica ou outro lá, mas quase nada. Tá? Dutra foi responsável mais pela entrada de produtos estrangeiros no Brasil, se lembra? Aí gastamos dinheiro comprando tudo aquilo, somado ao fato da gente ter sediado a Copa de 1950, fazendo Maracanã, o Diabo 4, aí o dinheiro foi todo pro saco mesmo. Beleza? Queridos, vamos fazer o seguinte? Não, Paulo, eu não pus ainda não, porque eu só ponho as questões, Paulo, depois que eu faço aqui em sala de aula. Aquela questão lá, aquela primeira etapa, eu já coloquei. Então essas aqui não estão em lugar nenhum, não. Eu posso pôr para vocês e colocarei depois. Mas a ideia é, tudo que você está fazendo aqui agora comigo, elas estão onde? Em lugar nenhum. Tá? Porque aqui não é para estar. Depois que a gente fez aqui, é o que eu ponho lá. Beleza, Paulo? Show? Nós vamos dar uma pausa agora. Terminar aqui, ó. 2 minutos mais cedo. Que já deu. Minhas pernas estão bambeando. O Frank já está começando a dançar aí no modão. Então é bom que já pega uma cerveja e já emenda se você não tiver de serviço amanhã. Falou, galera? Vou dar uma pausa aqui para vocês. Semana que vem, Rafael vai estar aqui com o Overdose de Geografia. Na outra, estou eu de novo e a gente continua. Pessoal, muito agradecido pela companhia de vocês. Um grande abraço. Obrigado pela participação. A gente se vê na outra semana. Um abraço, queridos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Marilu! Ah, mulher! Valeu, obrigado, gente. Fique com Deus. Franco, confirmei. Semana que vem é o Rafael, tá? De Geografia. Até mais.